Em uma certa vez, já há alguns anos atrás, aconteceu um evento enquanto eu me dirigia a uma pequena cidade. Eu trabalho em um pequeno rancho onde cultivamos verduras e vendemos no mercado da cidade. Nós temos bastante clientes, ou seja, temos a quantidade calculada para entregar. Nosso meio de transporte é um motocarro. Para quem não conhece, é um tipo de moto com 3 rodas e uma carroceria atrás, algo parecido com uma mini caminhonete. Como eu era designado a fazer as entregas, eu tenho que acordar muito cedo para ajudar o meu pai a preparar as entregas e sair para reparti-las. Meu nome é Jerônimo de Assis. O que eu vou relatar aconteceu em um caminho que obrigatoriamente tenho que passar todos os dias, apesar de que às vezes o medo me acovarda. Era por volta das 4h30 da madrugada. Eu estava na moto, me dirigindo ao mercado da cidade para entregar as encomendas. Metade do caminho eu tenho que fazer em uma estrada de terra até chegar à BR. Naquela ocasião, eu estava levando verduras e carnes, outro produto que vendemos também. Todo esse trajeto demora mais ou menos 2 horas para chegar. Quando eu estava na metade do caminho, eu comecei a escutar um uivo de um cão. Os cães vagam naquela região, é comum porque existem sítios e ranchos perto por onde eu passo. Mas esse uivo em particular era diferente de tudo que eu havia escutado. Um pouco mais à frente, eu escutei esse uivo mais perto e também comecei a escutar um animal que parecia grande correndo em direção à estrada. Quanto mais eu avançava o caminho, mais era nítido aqueles barulhos. Eu comecei a ficar com medo, pois eu não sabia o que poderia acontecer e toda aquela situação me pareceu estranha. Fiquei com medo pois não tinha uma arma para me defender em caso de emergência se algum animal selvagem aparecesse. A única coisa que eu trazia era uma faca grande para cortar a carne e as verduras. Eu baixei da moto, peguei a faca que estava na carroceria, subi novamente e continuei meu caminho, com a faca em minha cintura. Eu senti um pouco de alívio quando todos aqueles barulhos cessaram, porém poucos metros adiante, eu pude ver um mato na beira da estrada se mexendo. Vi que alguma coisa vinha correndo em minha direção. Eu tentei acelerar, mas já era tarde. Eu vi um vulto que saltou na minha frente e bateu na moto. O impacto foi tão forte que eu fui jogado para fora do veículo. Eu caí de costas no chão. A faca saiu de minha cintura e estava um pouco longe de mim. O motocarro avançou alguns metros e parou perto de uma pequena vala na beira da estrada e seu motor apagou. Eu virei a minha cabeça para trás e vi uma criatura que jamais imaginei ver em minha vida. Havia um animal com pelos muito brancos semelhante a um pastor alemão. O bicho estava em pé sobre suas patas traseiras, que pareciam envergadas. Ele deveria ter mais de 2 metros de altura, porém, o mais assustador era a sua cabeça. Literalmente, ele tinha a cabeça de um ser humano, maior do que o normal. Apesar de ter como um focinho de cachorro, aquilo tinha a cara de um ser humano, com orelhas enormes. Suas sobrancelhas eram muito brancas. Me chamou a atenção que seus olhos eram muito azuis e brilhavam no escuro. Aquele bicho estava me encarando. Eu me virei procurando a faca e, por sorte, eu a encontrei dentro do mato. Quando eu me virei e fiquei de pé para me defender daquela coisa, para minha surpresa, aquela criatura desapareceu. Rapidamente eu corri até o motocarro, eu tentei dar partida e, para minha felicidade, o motor pegou de primeira. Apesar do impacto, o veículo não teve danos graves, o que me permitiu seguir viagem. Eu estava dirigindo olhando para todos os lados, mas parece que aquele animal não estava me seguindo. Mas eu estava errado. Eu pude ver a BR à minha frente e quando eu entrei nela e senti o veículo mais pesado. Quando eu olhei para trás, eu me arrependi de tê-lo feito. Aquela enorme besta estava na carroceria comendo a carne e minha mercadoria. Eu senti tanto medo que continuei dirigindo e olhando para frente. Eu tentava mentir para mim mesmo que aquilo não era real, que nenhum demônio branco estava na carroceria atrás de mim. Antes de chegar perto das primeiras luzes da cidade, o motocarro voltou a dar um solavanco e eu senti mais leve. Quando eu olhei para trás, aquela besta já não estava, havia desaparecido. Cheguei no mercado só com restos da mercadoria. Toda a carne tinha sido devorada. Tanto a minha família como algumas pessoas que ouviram meu relato ficaram pasmados.
Eu fiquei por dias traumatizado com aquela experiência e não queria mais sair para fazer entregas no mercado. Vá por mim, isso ainda não terminou. Algumas semanas depois do que eu presenciei, recebemos um pedido grande de carne. Eu soube que era um novo cliente que provou nossa carne e estava muito interessado em comprar. Meu pai disse que era um homem muito rico que se mudou recentemente para a cidade e fez uma grande encomenda. Não podíamos perder a oportunidade de fazer um grande negócio. Todos nós viajamos para conhecê-lo. Quando chegamos na sua casa, meus pais ficaram surpresos com sua maneira de vestir e por ser uma pessoa ostentosa. Porém, eu fiquei pálido, em choque e sem palavras. Aquele novo cliente era de cor albina, com olhos muito azuis, e até onde eu sei, ele era o único na cidade com essa característica física. Eu me lembrei na hora daquela terrível noite em que eu vi aquela besta albina e reconheci na hora o seu rosto com sobrancelhas muito brancas que me chamaram a atenção. Naquela noite eu fui atacado por um maldito lobisomem albino. Vocês que escutam esse relato, tirem as suas próprias conclusões. Olá, eu me chamo José. Quero compartilhar uma experiência que não aconteceu comigo, mas sim com meu pai. Isso aconteceu quando eu era criança. Na verdade, eu só fui saber de tal experiência quando eu estava grande e meu próprio pai me contou isso. Naquela época as coisas eram muito difíceis. Nossa família não tinha muito dinheiro e a minha irmã mais nova estava a caminho. Éramos 3 irmãos no total, 2 homens e uma mulher. Meu pai não teve escolha ao buscar um trabalho noturno. Ele trabalhava de dia como mecânico, mas o que ele ganhava era inalcançável para pagar todas as despesas. Meu pai conseguiu um trabalho em um cemitério como vigia noturno. Esse cemitério era particular e era para pessoas que tinham muito dinheiro. Nos primeiros dias, tudo estava em ordem, mas depois de um tempo as coisas começaram a mudar. Meu pai vivia cansado e estava desanimado e não queria mais brincar comigo, o que era compreensível devido às suas poucas horas de sono. Na segunda semana de trabalho, em uma certa noite, ele estava fazendo a sua ronda pelo cemitério. Foi quando ele viu um vulto negro passar por detrás de uma tumba. Meu pai teve certeza do que viu e achou melhor verificar. Seja quem seja, aquelas pessoas não deveriam estar ali de madrugada. Ele se aproximou com cuidado, usando a sua lanterna, pois aquela pessoa poderia estar armada. Mas quando ele chegou bem perto, ele viu que não havia ninguém ali. De repente ele começou a escutar gritos que vinham de um mausoléu. Eram gritos desesperadores de um homem que parecia sentir muita dor. Meu pai correu até o mausoléu e quando estava perto do local, os gritos pararam repentinamente. Meu pai verificou com a lanterna a janela de vidro do mausoléu, mas não havia ninguém. Ele voltou para sua sala e esperou o dia amanhecer. Os dias foram passando e mais coisas estranhas estavam acontecendo naquele lugar. Cada vez mais eu via o meu pai pior. Ele perdeu peso muito rápido e parecia estar doente. A minha mãe emprestou um rádio de pilha para o meu pai, pois ele dizia que aquele silêncio absoluto do lugar dava calafrios, e também passar a noite inteira sentado era maçante e demasiado entediante. Meu pai escutava baladas em uma estação de rádio. Ele saiu para fazer sua ronda noturna, com sua lanterna e levando o rádio em suas mãos, escutando música. A música tocava quando de repente o rádio começou a apresentar muita estática e aquele chiado, até que bruscamente a música parou e o seu rádio caiu no chão. Meu pai pensou que deveria ser porque o rádio estava perdendo o sinal e era comum que a música parasse. Porém, de repente, ele escutou alguém correr atrás dele. Uma voz de criança começou a falar com meu pai através daquele rádio e lhe disse: "Eu estou atrás de você." Tomado pelo susto, meu pai disse que suas pernas não lhe obedeciam. Ele virou-se automaticamente para trás e viu uma garotinha correndo entre os túmulos e desapareceu. Ele tomou o rádio no chão
E a música começou a tocar de novo. Uma garota foi sepultada naquele cemitério de acordo com o relatório do segurança anterior. Em casa, eu escutava às vezes os meus pais discutindo. Minha mãe dizia que esse trabalho lhe estava fazendo mal e que era muito perigoso, que ele deveria buscar outro trabalho. Meu pai disse que não tinha outra opção. Ele já estava tentando buscar empregos noturnos em outras partes, mas nada acontecia. Muitas coisas estranhas aconteciam naquele cemitério, e meu pai escutava aflito, sabendo que não era coisa desse mundo. Uma certa vez, ele começou a escutar grunhidos de porcos, como se uma vara de porcos invadissem o cemitério. Mas meu pai, quando foi verificar, não viu nada. Toda vez que ele terminava o seu turno, aparecia outro vigia que não demorava para chegar. Ele perguntava como foi o turno do meu pai e se ele teve algum problema. Porém, já depois de um mês trabalhando ali, o outro vigia lhe perguntou se tudo estava bem. Meu pai apenas respondeu que sim de uma forma um pouco seca. Mas o vigia insistiu. A sua pergunta era sobre algo mais. O meu pai se fez de desentendido, mas o vigia disse que ele não precisava fingir. O vigia lhe disse que antes do meu pai, ele trabalhou também à noite naquele cemitério e viu coisas muito estranhas e lhe revelou coisas assustadoras sobre aquele lugar. Meu pai, sem muita opção, disse tudo o que lhe passou desde quando começou a trabalhar como vigia. Aquele outro vigia lhe disse que os donos daquele cemitério fizeram um pacto com coisa ruim e são pessoas com muito dinheiro. Muitas pessoas ricas foram enterradas naquele lugar e aquele cemitério já foi palco de coisas macabras, feita por pessoas muito ricas em troca de dinheiro e poder. Inclusive naquele mausoléu, fizeram coisas terríveis com um rapaz e era possível escutar os seus gritos de dor. Era um jovem viciado em drogas, sua mãe havia falecido, seu padrasto lhe fazia coisas horríveis, então ele se tornou um alvo perfeito para ser usado em algum tipo de ritual, e sabiam que ninguém daria falta dele, e a polícia não abriria uma investigação. Quanto mais aquele homem falava as barbaridades e bizarrices naquele cemitério, tudo ia se encaixando para o meu pai. A criança, os gritos e os sons estranhos. O vigia lhe disse: "Eu vou ser sincero com você. Esse trabalho não vai te fazer bem. É melhor você pedir demissão. Não vale a pena. É perigoso para você e talvez até para a sua família. Desde que eu cheguei, eu tenho notado que fisicamente esse lugar está sugando a sua saúde." O meu pai pediu demissão dias depois. Por sorte, ele conseguiu um emprego noturno como vigia em um centro comercial. Após escutar esse relato do meu pai, eu fiquei com pena e ao mesmo tempo admiração por ele ter passado por tudo aquilo para sustentar a nossa família. Após 3 semanas que ele havia deixado de trabalhar no cemitério, o seu semblante mudou. Ele ganhou peso e voltou a ser o mesmo de antes. Passou a se divertir mais em família e com seus amigos. É uma pena que pessoas inocentes sejam enterradas naquele cemitério e que muitas estejam ligadas a práticas obscuras em busca de poder. Os donos daquele cemitério são gente com muito dinheiro e têm ligação com pessoas poderosas do governo. Um grande problema que perdura em toda a América Latina. Olá, o meu nome é Pedro, eu tenho 22 anos e sou de Minas Gerais. E irei contar uma experiência que eu tive com algo sobrenatural. Era o ano de 2020. Eu estava tendo um péssimo ano. Estava depressivo. Não queria saber nem de estudar, ainda mais a ideia de estudar à noite, que não me agradava nem um pouco. Afinal, eu moro em uma cidade pequena. Para eu chegar na escola estadual, eu tinha que passar por uma mata muito longa e tenebrosa, cerca de 30 minutos. Eu não gostava nem um pouco daquele caminho. Algumas semanas depois, a aula já tinha começado e eu estava indo contra minha vontade, porém, começou a circular conversas por toda a cidade que havia vários animais que estavam desaparecendo, próximo ao local por onde eu tinha que fazer aquele caminho para a escola. Havia relato de 3 pessoas que foram encontradas mortas próximas a ruas movimentadas. As autoridades não sabiam o que poderia ser, por isso aumentaram as rondas. Certo dia eu não fui à escola. Em uma quinta-feira, quando eu resolvi ir,
Eu tive uma surpresa, pois não me falaram que não haveria aula naquele dia. Quando chegou o dia, eu estava me arrumando para ir à escola. Algo me dizia para não ir, mas se eu faltasse, os meus pais iriam reclamar comigo. Eu saí de casa e me despedi dos meus pais. A rua nesse dia estava muito vazia, mais do que o comum. Porém, eu deixei para lá, pois logo eu iria ter que tomar aquele caminho que eu odiava. Depois de um tempo, eu havia chegado na escola e, para minha surpresa e raiva, a escola estava fechada. Não haveria aula naquele dia, e eu estava com muita raiva por ter andado 30 minutos à toa. Eu decidi voltar para casa e teria que fazer de novo aquele caminho maçante. Bem, eu já estava caminhando, estava por aquele caminho, quando eu notei uma movimentação muito suspeita na minha frente. Parecia um homem muito grande, de quase 2,5 metros. Eu fiquei assustado na hora e me perguntando por que alguém estaria ali, se comportando como se fosse um animal. Eu fui me aproximando e minha visão foi ficando mais clara. Eu uso óculos, pois tinha dificuldade de enxergar de longe, e nesse dia eu não tinha levado os óculos comigo. Mas o arrependimento que eu guardo, quando minha visão foi se adaptando, eu já mais próximo daquele homem, eu vi uma coisa assustadora e amedrontadora que jamais tinha visto na minha vida. Era um enorme cão negro de olhos vermelhos. Parecia que saía faíscas de tão maligno que era o olhar daquela coisa. Quando eu vi aquilo, eu tive certeza que era um lobisomem. Eu já tinha visto vários filmes sobre essa criatura. Esse lobisomem me lembrava o do Van Helsing. O lobisomem estava devorando o que parecia ser uma pessoa. Suas tripas voavam por todos os lados com as mordidas daquele bicho infernal. Numa reação de medo, eu acabei caindo para trás devido ao susto. Logo a fera parou de devorar o que parecia ser um homem. Eu rapidamente corri desesperado, largando minha mochila no chão. Aquele lobisomem me viu e saiu disparado correndo em minha direção. A todo momento eu olhava para trás, vendo o quão rápido era aquela criatura. Aquele lobisomem tinha uma força descomunal. Ele não tinha apenas tamanho, mas força e agilidade. A fera quebrava as árvores tranquilamente sem sofrer um único arranhão. Logo a besta conseguiu me alcançar, agarrando a minha perna esquerda. Ele parecia se divertir vendo eu gritar de dor e pedir por ajuda. Eu estava com muito medo e já estava me despedindo desse mundo. Rezei por minha família, para que nunca se deparassem com essa criatura maldita. Em um último suspiro, eu disse: Senhor, perdoe todos os meus pecados. Após essas palavras, fechei os meus olhos e já estava esperando pelo pior. Porém, eu escutei outros uivos vindo da mata. Tinha mais alguma coisa vindo em nossa direção. O lobisomem, com muito ódio, me colocou sobre uma árvore que estava próxima, machucando ainda mais minha perna esquerda. Eu notei que aquele lobisomem estava olhando atentamente para o que ia sair daquela mata. Quando eu estava no chão me contorcendo de dor, eu vi sair outro lobisomem daquela mata. Este outro, porém, tinha pelagem totalmente branca, como se fosse neve. Seus olhos eram azuis, ele era praticamente do mesmo tamanho que a fera negra. A fera albina me encarou por alguns instantes e logo voltou sua atenção para aquele ser de olhos vermelhos. A fera negra então partiu para cima da fera albina e logo começou uma luta feroz. Eram mordidas, patadas, sangue e destruição por onde passavam. Naquele momento, árvores fortes não passavam de meros galhos perante a força daqueles seres. Eu olhava o combate bem na minha frente, me questionando se aquilo era um sonho. Eu percebi que a fera albina estava me protegendo, porém aquele lobisomem negro era muito forte, muito resistente. Eu não sabia quem estava ganhando. Simplesmente nenhum recuava. De repente, o ser infernal conseguiu jogar a fera albina em uma árvore bem longe, fazendo ele se distanciar. Em um movimento de covardia, aquele ser possuído de maldade partiu para cima de mim novamente. A fera branca, porém, tinha visto, mas não iria chegar a tempo. Então aquele ser saltou em minha direção, se preparando para dar uma mordida em mim. Eu chorei aflito e fechando os olhos novamente, de repente outra fera saltou da mata, indo de encontro àquele ser feroz. Era outra fera albina, mas diferente. Os seus olhos eram totalmente brancos. Essa outra fera se enroscou com aquele demônio e começaram a brigar novamente. A outra fera albina começou a se levantar e, vendo que a luta dos dois outros lobisomens estavam perto de mim, e temendo que o lobisomem maligno me atacasse, entrou na minha frente rapidamente para me proteger. Eu consegui me arrastar para trás de uma árvore. A fera de olhos azuis, notando que eu tinha me afastado, se juntou à luta para ajudar o outro lobisomem albino. Logo os dois começaram a atacar o lobisomem de olhos vermelhos.
Distribuiu mordidas em seus braços e pernas. Aquela fera maligna era muito resistente, mas não invencível. Os albinos, depois de muito tempo, conseguiram arrancar um dos braços daquele maldito e logo atravessaram suas garras sobre aquela fera maligna, que ainda conseguiu dar algumas mordidas. Havia sangue para todos os lados. A fera de olhos azuis, em um rápido movimento, deu um fim naquela luta, dando um golpe terrível naquele lobisomem. Eu estava muito debilitado e vi as duas feras albinas se encarando. Elas me viram, e o albino dos olhos brancos pegou o que restou do corpo do demônio e arrastou desaparecendo na mata. Já a outra fera foi vindo em minha direção e logo eu apaguei devido ao choque. Eu acordei depois de quase 12 horas no hospital. Eu não sei como eu fui parar ali. Os médicos disseram que algumas pessoas me encontraram próximo à entrada da mata. Depois desse dia comecei a dar mais valor à minha vida e lutar contra a depressão. Sempre serei grato àquelas duas feras albinas que me salvaram. Obrigado por narrar o meu relato. Boa noite. Olá, eu me chamo Maria Tereza e estou compartilhando algo que testemunhei em Quatiguaba. Era o ano de 1989 no sertão do Ceará. Eu estava brincando à noite na casa da minha avó. Nessa região havia casas antigas, muitas árvores, campos, lagos, etc. Eu estava com os meus primos Márcio, Gervásio, Lucas e Bruno. Estávamos brincando em uma tranquila noite de domingo. Todos nós estávamos de férias brincando de esconde-esconde. Era uma noite de lua bem cheia. Clareava todo o sertão. Enfim, estávamos super felizes aproveitando as férias. Estava um clima muito bacana. Esquecemos de tudo. Nossos pais nos deixavam ir para o sertão, pois lá a gente se divertia, nadava no rio, pescava, acampava e fazia várias coisas. Meu tio Bernardo estava encarregado de cuidar de nós. Nessa dita noite em que eu estava brincando com os meus primos de esconde-esconde, fomos brincar um pouco mais afastado da casa da minha avó. Meu primo Bruno sempre foi muito esperto. Ele conseguiu fazer um buraco no chão e lá se escondeu. Não sei como ele fez aquele buraco. No meio da brincadeira ouvimos um barulho ao longe, mas deu para a gente ouvir passos no chão. Nós paramos e ficamos uns instantes só observando, mas depois começamos a brincar. Lucas perguntou se nós estávamos sentindo um cheiro podre. Foi quando nós paramos e ficamos procurando no meio da escuridão para tentar descobrir de onde vinha aquele mau cheiro. Do nada vimos o vulto alto e parado que estava nos observando de dentro do mato. Gervásio até perguntou se aquilo era um urso. Nós até zombamos dele dizendo que ursos não existem no Brasil. Nós comentamos que aquilo parecia mais com uma sombra, mas foi nesse momento que meu tio gritou para nós entrarmos, pois já estava ficando tarde, e nós o obedecemos. Nós contamos para ele o que vimos. Meu tio falou que deve ter sido um cavalo solto que deveria estar por ali. Todos nós fomos para a cama dormir. E com certeza iríamos aproveitar bem o dia seguinte. Eu me lembro que acordei de madrugada com vontade de ir ao banheiro, só que o banheiro era fora da casa. Eu abri a porta da casa e a lua estava ainda mais linda do que antes. Eu fui correndo até o banheiro quando eu comecei a sentir de novo aquele mau cheiro. O mesmo cheiro de antes, na mata. Um cheiro podre de enxofre com cachorro molhado. Eu não conseguia ver bem o que era, pois o banheiro era de cimento. Eu tranquei bem a porta e só fiquei escutando. Era um roncar parecido com um porco cansado e um grunhido. Em um certo momento eu consegui ver um cachorro, e a maior burrice que eu fiz foi gritar para enxotar aquele cão. Naquele momento aquele animal percebeu que eu estava no banheiro. Aquele bicho veio até a porta e começou a fungar. O cheiro era insuportável, eu quase vomitei. Era horrível. Eu gritei novamente tentando enxotar aquilo que eu pensava ser um cachorro. Meu tio, que dormia perto da janela, em uma rede, viu quando alguém saiu da casa para ir ao banheiro. E ele levantou e chamou Márcio, pensando ser ele que estava no banheiro. Eu gritei que era eu. Falei que tinha um cachorro grande na porta do banheiro. O meu tio falou que estava armado e pediu para que eu saísse. Eu não percebi a hora que aquele bicho foi embora, mas quando eu saí, ele já não estava mais ali. Eu transpirava de medo. Eu entrei correndo para dentro de casa. Meu tio ainda ficou observando lá fora, mas nada aconteceu. No dia seguinte fomos para o rio tomar banho. O meu tio foi um pouco mais tarde para pescar.
Eu aproveitei a ocasião e perguntei a ele se ele tinha visto alguma coisa na noite anterior. Foi nessa hora que ele abriu o jogo e contou algo sobre a nossa família que eu jamais imaginei. Segundo meu tio, o meu avô tinha uma desavença com um homem chamado Michael. Eles tinham uma treta. Esse cara perseguiu meu avô por muitos anos até ele partir dessa para o melhor. O Michael tem fama de ser lobisomem aqui no sertão de Quatiguaba. Geralmente ataca as criações como cabras, galinhas, porcos, tornando a vida dos moradores da região um inferno. Meu outro tio, que se chama Tito, que hoje mora em Sumaré, São Paulo, lutou com esse lobisomem em uma certa ocasião, mas nunca imaginávamos que o mesmo voltaria depois de 3 anos, após o meu avô falecer. A briga era por terras, pois as terras do meu avô eram muito mais férteis. O desgraçado do lobisomem com inveja queria tomá-las a qualquer custo. Segundo meu tio, uma certa noite, quando o vovô estava pescando, esse diabo transformado em lobisomem o atacou. Por sorte, meu velho estava armado e atirou naquela besta, mas o asqueroso sumiu no meio da escuridão. Desde então, esse homem não voltou mais até aquela dita noite que eu vi. Depois que eu soube disso, tanto eu como os meus primos ficamos em casa brincando de xadrez e de cartas de baralho por alguns dias. Mas depois de um certo período, quando pensamos que as coisas melhoraram, infelizmente as coisas pioraram. Nós que achávamos que estava tudo calmo, fomos brincar de pique-esconde de novo. Logo chegou mais amigos da vizinhança e a brincadeira ficou ainda melhor. Um se espalhava no mato enquanto achávamos nossos amigos. Cada um gritava, imitava algum animal por diversão. Éramos o total de 10 amigos. Cada um fazia um barulho de boi, galo, vaca, etc. Teve uma hora que Sica fez o barulho de um leão, mas no momento em que ela fez esse barulho, por detrás dela, veio um uivo com um grito de homem, uma coisa pavorosa. Todos nós paramos. Raimundo subiu na árvore e gritou que era lobisomem. Todos correram aleatoriamente. Foi uma gritaria. Havia gente chorando, nossos pais estavam sentados na varanda quando percebeu a nossa agitação e medo. Quando chegamos na calçada, olhamos para a mata e vimos um demônio preto. Era realmente o lobisomem, coisa que nós nunca tínhamos visto antes. Só escutamos em histórias. Aquele bicho era alto, parecia um urso misturado com um porco. Tinha o tamanho de um burro e não tinha rabo. Nesse momento meu tio correu e pegou uma arma e foi para cima daquela coisa. O lobisomem uivou tão alto que chegamos a tapar os nossos ouvidos. Meu tio Bernardo atirou contra aquela coisa e vimos que ele foi ferido e correu. Meu tio e mais 6 homens foram atrás daquela coisa, e para nossa surpresa, o meu tio acertou a barriga daquele lobisomem e ele não foi muito longe. O bicho estava caído no chão e se destransformou e não era o tal Michel. Era o filho de um fazendeiro muito rico lá no interior de Quatiguaba. Jamais passou pelas nossas cabeças que aquele garoto era um lobisomem. Ele foi enterrado alguns dias depois e tentou-se abafar o caso. Desde então eu nunca mais fui para o sertão. Obrigado, Bruno, por relatar essa história tão sinistra. Muito sucesso e parabéns pelo seu trabalho. Olá, o meu nome é Alexandre e o fato ocorreu comigo em 2020. Enquanto eu estava trabalhando em um sítio, eu trabalhava como caseiro. Os donos daquele sítio cederam uma casa para que eu pudesse morar. Era uma casa mal iluminada, uma casa de sítio no interior do Piauí. Eu estava sozinho, os donos estavam na capital e devido ao problema da quarentena, eles não puderam ir ao sítio. Eu nunca tinha visto nada de anormal, mas em uma certa noite, eu tive uma experiência muito desagradável. A noite se estendia diante de mim silenciosa e tranquila. O único som era o leve zumbido das cigarras ao longe. Eu já tinha ouvido histórias dos moradores locais sobre as ocorrências sobrenaturais por aqui, mas sempre fui cético. Antes de dormir, como de costume, eu fazia uma ronda no sítio. Verificava se todas as portas da sede estavam trancadas. Verificava se o portão estava com cadeado e depois eu ia para a minha casa. Eu entrei na minha casa, tomei um banho, liguei minha caixa de som e estava escutando um bom reggae da Jamaica enquanto preparava o jantar. Era por volta das 8h30 da noite e eu tenho o costume de dormir cedo, como nos interiores. Eu liguei minha caixinha de som e deixei tocando em um volume bem baixo. Eu deixei tocar um reggae para me ajudar a pegar no sono. Quando eu estava meio inconsciente devido ao sono,
Eu acordei com o barulho forte de uma panela caindo no chão. Eu fiquei bravo devido ao susto, xinguei bem alto, pois aquilo me deu muita raiva. Eu não entendi muito bem como aquela panela caiu, pois ela estava pendurada em um gancho e não havia como cair a não ser se alguém atirasse de lá. Eu voltei para a cama e tentei dormir. Todas as luzes estavam apagadas, exceto as luzes vermelhas da caixinha de som, que piscavam enquanto tocava uma música do Eric Donaldson, o Melô de Fátima. De repente o som parou. Eu pensei que a caixinha tivesse descarregado. Naquela noite, porém, comecei a duvidar do meu ceticismo. Quando eu estava deitado, eu ouvi uma voz suave e sussurrante que parecia dizer no pé do meu ouvido: Saia daqui agora. Aquela voz sibilou, provocando arrepios na minha espinha. Sentei-me na cama com o coração batendo forte e examinei o quarto, mas não havia ninguém lá. Eu percebi que um silêncio terrível tomou conta do lugar. Eu tinha a clara impressão de que eu estava sendo observado. De repente, o espelho velho na parede começou a tremer, e eu observei com horror enquanto ele se inclinava para a frente e para trás, como se estivesse sendo empurrado com mãos invisíveis. Ele caiu no chão, quebrando-se em 1000 pedaços. Eu pulei para fora da cama com o pulso acelerado e corri para inspecionar o espelho. Não havia ninguém no quarto. Enquanto eu estava ali perplexo e com medo, ouvi o som de passos ecoando pela casa vazia. Eles ficaram mais altos e mais próximos, como se alguém ou alguma coisa estivesse vindo em minha direção. Meu coração batia forte no peito quando me virei lentamente para a salinha, e foi então que eu a vi. Uma figura pálida e fantasmagórica estava parada no canto da sala. Parecia tentar se esconder, mas eu podia ver nitidamente. Seus olhos eram vazios e cheios de um brilho malévolo. Parecia uma garota de uns 20 anos. Ela usava um vestido branco, esfarrapado, que parecia flutuar ao seu redor, e seu cabelo pendia em longas mechas pingando sangue. Ela me chamou fazendo sinal com um dedo, e a sua voz ecoou na sala dizendo: Vai-te embora daqui. Cambaleei para trás, com a voz presa na garganta, e corri para a porta da frente, mas estava trancada e por mais que eu tentasse, não conseguia abri-la. Sem saber o que fazer e tomado pelo medo e pelo pânico, eu comecei a rezar e fui para o banheiro, e lá me tranquei. Eu fiquei lá a noite inteira rezando. Eu escutava passos correndo pela casa e por fora dela também. Aquele inferno só acabou quando o dia amanheceu. No final das contas, eu fiz exatamente o que aquele espírito me pediu ou me ordenou. Eu juntei minhas coisas e fui embora. Deixei a chave do sítio em cima da mesa e avisei aos donos que naquele sítio eu não trabalhava mais. O pior foi que eu descobri alguns meses depois um segredo macabro sobre aquele sítio. Eu contei a experiência para um amigo meu, e ele disse que eu não sou a primeira pessoa a dizer para ele que já viu algo estranho naquele lugar. Meu amigo me disse que os donos daquele sítio fizeram um pacto com coisa ruim para que um dos filhos deles ganhasse as eleições para vereador em uma cidade no Piauí. Aquela noite, no interior do Piauí, eu passei a acreditar no paranormal. Essa é a minha experiência e espero que, apesar de tudo, você tenha uma boa noite de sono depois de escutar o meu relato. Olá a todos do canal. Eu me chamo Eusébio e quero relatar uma experiência com uma criatura tão real quanto eu e você que está vendo esse vídeo. O fato ocorreu em Mojimirim, São Paulo, no ano de 2017. Eu tinha ido a um churrasco na casa de um amigo que mora em uma área onde há sítios, fazendas e algumas ruas que não têm asfalto. Além do mais, existem muitos descampados e área de mata. Era uma sexta-feira. Meu amigo Anderson estava fazendo aniversário nesse dia. Eu tenho que pegar ônibus para chegar em sua casa. Depois eu ainda tenho que caminhar meio quilômetro para chegar em sua casa. O local que eu tenho que passar para chegar em sua casa é coberto de árvores, de ambos os lados, e em geral as propriedades não têm muros, mas sim cercas. Bem, eu estava reunido com toda a família do meu amigo, comendo churrasco, conversando, até que deu a hora de eu voltar para casa. Eram umas 10h30 da noite. Eu iria caminhar até o ponto de ônibus. Quando eu estava me despedindo dos meus amigos, teve até um deles que brincou e disse: Cuidado com o bicho-papão. Se ele vier, ele vai levar muita porrada. Eu respondi ironicamente. Tudo aquilo se converteu em uma sinistra coincidência.
A noite estava apreensiva, úmida, e a lua estava baixa no céu, lançando sombras misteriosas na estrada de terra. Eu estava sozinho, indo para o ponto de ônibus. O último ônibus passaria às 11h30 da noite, e uma sensação desconfortável tomou conta do ar. Eu estava andando tranquilamente, ouvindo os sons dos grilos. Eu estava passando por uma rua que havia somente um poste e mata de ambos os lados. À medida que avançava na rua, um barulho rítmico de cascos de cavalo começou a ecoar pelas árvores. Eu pensei que poderia ser um cavalo ou algum boi de alguém que mora naquela região, pois onde eu estava era comum criar animais desse tipo. Mas eu escutei um relinchar muito estranho que me deu medo. Era um relinche de cavalo misturado com um grito sinistro de gente. Eu parei e fiquei olhando para todos os lados, para ver de onde vinham esses gritos. Meu coração disparou quando eu percebi que não estava sozinho naquele caminho desolado. Esforcei os olhos para ver através da escuridão, então vi o que até então eu não acreditava, a famosa mula sem cabeça. Aquele ser estava saindo do mato, era algo que exalava puro terror. Ela era uma figura grotesca e espectral, seu corpo fundido como de um cavalo monstruoso. Seu torso se contorce em agonia. Sua cabeça foi substituída por uma bola de fogo flutuante e ardente, que iluminava a noite com um brilho vermelho misterioso. Seus gritos estridentes e tristes encheram o ar enquanto ela galopava em minha direção, com chamas dançando em volta do seu pescoço. O medo tomou conta de mim, e eu corri procurando desesperadamente lugar para me esconder, mas a mula sem cabeça foi implacável e rápida. Eu não podia correr de volta para a casa do meu amigo, pois eu já estava muito longe. Eu me lembrei das histórias que os meus pais contavam sobre essa lenda, o espírito amaldiçoado de uma mulher que se envolveu em uma união profana com um padre, condenada a vagar pelo campo como punição pelos seus pecados. Ela aparecia apenas em certas noites sem lua, buscando arrastar almas inocentes para as profundezas do inferno com ela. Mas eu percebi que a história não é bem assim. A cada momento os barulhos dos cascos ficaram mais altos e a mula sem cabeça se aproximava de mim. O pânico correu pelas minhas veias quando eu percebi que não havia escapatória. Minha salvação foi que justo na rua que eu estava, entrou uma viatura da polícia que estavam fazendo patrulhamento. Acho que os policiais viram o meu desespero e também viram aquela criatura. Então começaram a acelerar em minha direção. A mula sem cabeça parece ter se intimidado ao ver que havia mais pessoas e correu para uma chácara arrebentando a cerca e sumiu no horizonte. Os policiais perguntaram se eu estava bem e também ficaram atônitos porque viram aquela criatura. Eles me ofereceram carona até um ponto de ônibus. Eles não podiam relatar aos seus superiores que viram uma mula sem cabeça. Me orientaram a não andar mais de noite naquela região. Se não fosse por aqueles policiais, eu acho que eu não iria sobreviver para relatar o que eu vi. Fiquei tremendo com o coração batendo forte no peito. Daquele dia em diante, nunca mais duvidei das histórias sobrenaturais do interior, pois eu mesmo havia testemunhado a terrível verdade da mula sem cabeça.